A graça, a paz e a misericórdia do Senhor atinja vossas casas aí, galera. Como é que tá todo mundo? Salve aos leões e leoas aí. Que o Papai do Céu possa abençoar cada vez mais cada um de vocês em seus propósitos e que tudo aquilo que tiver sendo tratado da parte de Deus na sua vida possa dar andamento e aquilo que você colocar diante dele, que ele possa dar a providência correta para você alcançar a meta que você tem esperado em Deus. Hoje nós vamos falar de um assunto aqui que é interessante para os dias de hoje, assim como toda reflexão bíblica e a maioria das reflexões que estão nos livros matrizes de todas as religiões do mundo, né? Porque todas as religiões vão lhe ensinar algo introspectivo, vão te ensinar a olhar para dentro de você, vão te ensinar a enxergar o mundo de uma outra maneira, uma outra forma, não da forma natural, humana, a qual nós vemos no mundo, até o ponto de não termos religião ou escolhermos uma religião ou outra. Não é nesse momento, quando você é realmente convertido a uma religião, você passa a compreender o mundo de outra maneira, de outra forma e com outros olhos. A gente vai falar sobre Sansão e Dalila, mas porque hoje a gente vai falar da troca, da escolha que você tem, da troca que você pode fazer. Dalila, ela deixou de viver com um herói, de viver com alguém que era um herói e trocou ele por um determinado tempo de sustento. E é o que tem acontecido nos dias de hoje com muita frequência, muita frequência. Homens e mulheres que estão trocando o amor, a companhia, a presença do outro, do próximo, por simplesmente dinheiro, dinheiro, dinheiro e dinheiro. Ah, é por causa de um carro. Carro comprado com dinheiro, gasto tempo comprado com dinheiro. Tudo em volta do dinheiro. A palavra diz que o amor ao dinheiro, não o dinheiro, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por isso existe uma personificação bíblica chamada Mamon, que é o Deus do dinheiro, né? O Deus com a letrinha minúscula aí, né? Todo mundo já tá sabendo como é que é. E galerinha, tem uma novidade, a gente tá chegando aí próximo aos 500 inscritos, nós somos 445 inscritos, tô muito feliz com essa marca, tenho atingido a marca de visualizações aí, que para mim são expressivas, porque até então, até ontem eu não tinha essas visualizações, né? Então a gente tem que orar a Deus, agradecer e ser grato por tudo. Porém, eu preciso da ajuda de vocês, compartilhando, se inscrevendo. Aquele que não é inscrito, se inscreva. E aquele que puder, compartilhe isso aqui, esse conteúdo, se ele te fizer bem, se fizer um propósito na sua vida. E, por favor, deixa o like e o seu comentário. Deixa seu comentário. Eu tenho uma pequena proposta aqui de um sorteio para os próximos que entrarem a partir desse vídeo aqui, quem comentar, quem se inscrever, tem meu telefone, meu link do telefone na bio desse canal. É só você ir lá, entrar, você vai mandar para mim o print da inscrição e do comentário aqui nesse vídeo e nos próximos vídeos até eu completar os 500 inscritos. Ou seja, quando eu completar os 500 inscritos, eu vou sortear este aparelhinho aqui, que é um fone de ouvido da Lenovo, é o Think Plus, que é o Think Plus 40 Pro, e ele é um ótimo fone de ouvido sem fio. Eu tenho um, uso um com constância, é uma marca muito boa, não é um produto de valor muito elevado, mas é um presente que eu vou enviar para qualquer lugar do Brasil para quem ganhar, tá valendo? Então, se inscreve, compartilha, entra lá no na bio, pega o telefone, manda para mim e no final do vídeo eu vou falar qual é a palavra para você usar aqui e comentar, e assim você vai comentar e mandar para mim e nós vamos começar a fazer um sorteio a partir daí, tudo bem? Vamos falar da história de Sansão e Dalila, porque
Hoje a gente vai falar de alguém que trocou. Primeiro vamos falar de um homem que trocou. É o segundo caso, né? O segundo caso, ou mais um caso de troca de primogenitura ou de bênçãos ou de dádivas de Deus por algo da terra, uma paixão terrena. E também da troca que hoje muitos estão fazendo, que é trocar o amor pelo dinheiro. Então vamos lá, aqui tem uma leitura bíblica, né? Que Deus nos abençoe, nos ilumine, que nós possamos compreender a palavra e transmitir o que tem acontecido, né? Certa vez, Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Disseram ao povo de Gaza: Sansão está aqui. Então cercaram o local e ficaram à espera dele a noite toda, junto à porta da cidade. Não se moveram a noite inteira, dizendo: ao amanhecer o mataremos. Ou seja, Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta, passou a noite com ela, ele já se colocou em situação de perigo, né? Sansão, porém, ficou deitado só até meia-noite. Levantou-se, agarrou firme a porta da cidade com os 2 batentes e o arrancou com tranque e tudo. Pôs tudo nos ombros e levou ao topo da colina que fica de frente de Hebrom. Depois destas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. Os líderes dos filisteus foram dizer a ela: veja se você consegue induzi-lo a mostrar-lhe o segredo da sua grande força e como poderemos dominá-lo, para que o amarremos e o subjuguemos. Cada um de nós dará a você 13 quilos de prata, que era o ciclo, né, também. Quando eles dizem aqui 13 quilos de prata, é o que eles mediam por provisões, davam 15 anos de provisão, isso aqui. 15 anos de sustento. Disse, pois, Dalila a Sansão: conte-me, por favor, de onde vem a tua grande força e como você pode ser amarrado e subjugado. Respondeu-lhe Sansão: se alguém me amarrar com 7 tiras de couro, ainda úmidas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Então os líderes dos filisteus trouxeram a ela 7 tiras de couro, ainda úmida, e Dalila o amarrou com elas, tendo homens escondidos no quarto. Ela o chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Ou seja, ela fez o teste. Ela falou para ele: eles estão te atacando. Mas ele arrebentou as tiras de couro como se fosse um fio de estopa posto perto do fogo. Assim não se descobriu de onde vinha a sua força. Sansão, ele era nazireu, tinha feito um voto onde não podia cortar o cabelo, não podia comer do fruto da videira, não podia tomar vinho, não podia tocar em cadáveres. E o povo de Israel era orientado a não se envolver com os filisteus, porque eles eram para preservar a sua cultura, preservar a bênção e a graça do Senhor Jesus Cristo dentro do próprio povo, né? De Deus na época, porque Jesus ainda era uma esperança que ia chegar, né, o Messias, e era para que fosse preservado todo o costume do Senhor dentro da sua própria tribo, ou seja, não era para haver mistura de raça, mistura de elementos, miscigenação de culturas, não era para existir, né? Então, vamos prosseguir aqui. Disse Dalila a Sansão: você me fez de boba, mentiu para mim. Agora conte-me, por favor, como você pode ser amarrado. Ele disse: se me amarrarem firmemente com cordas que nunca tenham sido usadas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Aí aqui é porque Sansão estava aproveitando, né? Sansão ia lá, creu. Ela fazia um negócio desse aqui e ele cada vez mais se enrolando, né, na causa. Ele ia lá, aproveitava, né? Bebia água na cacimba suja dela lá. E aí voltava e ela perguntava de novo, ele fazia ela de bobo, perguntava de novo, fazia de bobo, e ele falou: vou fazendo, o trem tá gostoso, eu vou fazendo de bobo, né? Sansão trocou, nesse caso,
uma separação espiritual na qual ele tinha com Deus. Na palavra, quando chega no Novo Testamento, quando Jesus se depara com a morte de um dos apóstolos, de uma pessoa, um ente de um dos apóstolos, ele diz o seguinte: deixe os mortos enterrar seus mortos. Na hora que perguntam para ele, na realidade é na hora que a pessoa vai seguir ele, fala assim, mas deixa eu enterrar minha mãe primeiro. Aí ele fala, não, deixa os mortos enterrarem seus mortos. E quando diz aqui no Velho Testamento dos mortos, eram aqueles que estavam fora da presença do Senhor, aqueles que estavam fora da nuvem que cercava o povo de Israel noturnamente no deserto, para que eles, diurnamente no deserto, para que eles não fossem consumidos pelo sol causticante, e das colunas de fogo que os cercavam noturnamente, para que eles continuassem marchando e tivessem luz durante aquilo. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é que Deus os guardava de dia e de noite, mandava provisão, maná do céu, e eles chegaram numa terra, e depois que eles se estabeleceram, eles começaram a se envolver com outros povos, e Sansão sendo um nazireu, tendo o voto nazireu, acabou se envolvendo com uma prostituta ali na cidade de Gaza, e aí aconteceu que ele entregou-se a essa situação. Então aqui são duas situações, né? A de Sansão e a de Dalila, como alguém que convivia com um herói, viveu com um herói, que era Sansão, teve testemunho da força dele, teve testemunho da hombridade dele, né, da capacidade que ele tinha, mas preferiu trocá-lo ao sabor do dinheiro. Quantas e quantas mulheres hoje não têm em casa um herói e os troca simplesmente por dinheiro, outro sustento. Eu sei que aquela conversa, né? Amor não enche barriga. Mas uma mulher saudável, uma mãe saudável, uma família saudável consegue sim viver tranquilamente, né? Se tiver algum problema de saúde, um pega na mão do outro, como às vezes acontece até aqui em casa mesmo. Então, o caso de Dalila acontece até hoje. Tem muito homem, muita mulher deixando de viver um bom relacionamento com alguém que tem virtudes acima da média para trocar por dinheiro, por sustento. E aí a consequência chega. E muitos passam a vida fazendo isso. E quando chega, casa com um, leva metade, né? Desde o começo, né? Diz que a palavra que era utilizada quando no aramaico para falar que foi separada uma costela de Adão, na realidade era metade, fez a Eva da metade de Adão, né? Aí eu ainda brinquei quando aprendi isso, eu falei assim, a mulher é mala, levando a metade desde o começo, né? Mas aí, casa com um, leva metade, casa com outro, leva outra metade, gasta aquela metade, casa com outro. Muitos e muitos e muitos casos assim. Agora, recentemente, não sei se vocês lembram do caso do comerciante, do empresário mato-grossense, que lançou o carro sobre a ponte, o rio, porque descobriu que a mulher estava o traindo com o cara que ele deu oportunidade de trabalho, deu oportunidade dentro da casa dele, da empresa dele, e a mulher estava tramando com esse cara, eles já tinham até estavam tramando como iam fazer com que ele não tivesse mais acesso à sua fortuna, à sua casa, e aconteceu que ele, no ato de desespero, fez o que fez, né? E acontece isso com frequência, né, pessoal? A gente sabe que isso acontece com frequência. Então diz aqui, ó, Dalila diz a Sansão: você me fez de boba, mentiu para mim, agora conte-me, por favor, como você pode ser amarrado. Disse: me amarrarem firmemente com cordas que nunca tenham sido usadas, ficarei tão fraco como qualquer outro homem.
Dalila amarrou com as cordas novas, depois, tendo o homem escondido no quarto, ela o chamou. Sansão, os filisteus estão atacando, mas ele arrebentou as cordas de seus braços como se fossem uma linha. Disse Dalila a Sansão: até agora você me fez de boba e mentiu para mim. Diga-me como pode ser amarrado. Ele respondeu: se você tecer um pano de 7 tranças na minha cabeça e prender com uma lançadeira, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Assim, enquanto ele dormia, Dalila teceu as 7 tranças da sua cabeça num pano e o prendeu com a lançadeira. Novamente ela o chamou: Sansão, os filisteus. Ele despertou do sono e arrancou a lançadeira e o tear com os fios. Então ela disse: como você pode dizer que me ama? Aí entra a chantagem emocional, né? Como você pode dizer que me ama se não confia em mim? Esta é a terceira vez que você me fez de boba e não contou o segredo da sua grande força. Importunando-o com o tempo todo, ela o cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. A mulher, ela tem o dom de deixar o homem a ponto de ficar doido mesmo, de quase... E quando o homem está apaixonado, a palavra da mulher faz muita diferença no psique do homem, no intelecto do homem. Então, e ele realmente, por ele desejar acima de muita coisa aquela mulher, ele acaba perdendo o controle quando ela diuturnamente o impele com um assunto. Então ele às vezes prefere viver em paz, se livrar para viver em paz, né? Por isso ele lhe contou o segredo: jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu, que é o voto nazireu, desde o ventre materno. Se fosse raspado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou essa mensagem aos líderes dos filisteus: subam mais dessa vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela levando a prata, fazendo-o dormir no seu colo. Ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo, e a sua força deixou. Então ela chamou Sansão: os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei, mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. O pecado, ele vai te envolver até ele te deixar sem forças. Hoje essa parte do sem forças é muito conhecida como crise de ansiedade e depressão. Se manifesta em alguma crise, psicossomaticamente se manifesta. Então, o pecado, ele vai te deixar sem forças em meio à batalha até ele vai te envolvendo, até em algum momento você pensar que o Senhor te deixou. Ele pode até ter se afastado, mas não te deixou. Porque de muitas coisas o Senhor vai te livrar, presta atenção, de muitas coisas o Senhor vai te livrar. Mas algumas delas ele vai deixar pegar fogo, botar para derreter, para te provar e para testar até onde você vai. Então, dessa vez, Sansão deu com os burros na água, né? Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei, que ele já tomou para si a própria força, mas não deixou na mão do Senhor, porque enquanto ele com o voto nazireu e praticando o pecado, ele já tinha, nesse momento, se esquivado do Senhor. Ele que deixou a Deus, né? Os filisteus o prenderam, furaram seus olhos e o levaram para Gaza, o subjugaram. Prenderam-no com algemas de bronze e puseram a girar um moinho na prisão. Mas logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. Aí vem a morte de Sansão, né? Os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagon e para festejar comemorando sua vitória, e diziam: o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão em nossas mãos. Quando o povo o viu,
louvou o seu Deus e disse: Nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, o devastador da nossa terra, aquele que multiplicava os nossos mortos. Com o coração cheio de alegria, gritaram: Traga-nos Sansão para nos divertir. E mandaram trazer Sansão da prisão e ele os divertia. Quando o puseram entre as colunas, Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão: Ponha-me onde eu possa apalpar as colunas que sustentam o templo para que eu me apoie nelas. Homens e mulheres lotavam o templo. Todos os líderes dos filisteus estavam presentes, e no alto da galeria havia cerca de 3.000 homens e mulheres. Vendo Sansão que os divertia, e Sansão orou ao Senhor: Ó soberano Senhor, lembra-te de mim, Deus. Eu te suplico, dai-me forças mais uma vez e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais, sobre as quais os templos se firmava, apoiando-se nelas. Tendo a mão direita numa coluna e a esquerda a outra, disse: Que eu morra com os filisteus. Em seguida ele as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, à sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Foram então os seus irmãos e toda a família do seu pai para buscá-lo, trouxeram-no e sepultaram entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão liderou Israel durante 20 anos. Então, o que acontece? Deus, ele vai cumprir o propósito dele, independente de você ter entrado em pecado ou não. Ah, mas então você está dizendo que eu posso entrar em pecado, que não tem problema, Deus vai me salvar do medo. Não, eu disse que ele vai cumprir o propósito dele. A linha já está traçada. O propósito de Deus era, naquele tempo, a destruição dos líderes dos filisteus, porque eles adoravam a Dagon e estavam contaminando os hebreus. Então, Deus cumpriu o propósito em Sansão, mas não significa que Sansão estava dentro do propósito de Deus ali. Sansão estava fora do propósito de Deus no momento que pecou. Exemplo, você comete o pecado e continua nele. Isso eu estou dizendo, não sou uma figura santa, né? Mas a gente peca todos os dias. Todos os dias a gente luta contra o pecado. A nossa luta é diária contra o pecado. E o pecado se transmuta em pensamentos ruins, ideias, às vezes, utópicas levadas à maldade, né? Como eu conseguiria isso? O que fazer para tal coisa? Sempre pelos meios errados. Que, se configurarem em ação, pode trazer um dano, um dolo para alguém ou para você mesmo, mas principalmente para o reino de Deus, o seu propósito. Então, sempre que você for fazer alguma coisa, meu amiguinho cristão, sempre pense: isso vai trazer um desgosto para o meu Senhor, para a minha família e para mim? Vai atrapalhar no propósito? Porque o propósito de Deus foi cumprido em Sansão, mas Sansão passou fora deste propósito, né? Independente de você aceitar a Cristo, independente de você praticar a palavra, independente de você honrar os 10 mandamentos, independente de você ser uma pessoa boa ou má, independente de você ser rico ou pobre, independente da sua condição, Deus vai cumprir o propósito dele em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Pois é, pessoal, o pecado tem um saborzinho maravilhoso, gostoso, mas ele deixa marcas
mas a vida deixa marcas, tome cuidado se um dia você dançar. Alguém lembra dessa daí, do Legião? Ah, comenta aí se é pecado o crente escutar música do mundo, a música mundana. Pois é, pessoal, Sansão se entregou para um pecado, acabou perdendo tudo. Dali lá acabou indo de Vasco quando ele derrubou as paredes do templo. Não adiantou de nada os 15 anos de provisão. Ou seja, todo mundo se lascou. Né? Os envolvidos no pecado, todo mundo se lascou. É uma conversa, às vezes a gente conversa aqui sobre alguma coisa voltada à política também, vocês me perdoem, mas é porque escatologicamente o que está acontecendo, né? Escatologicamente o estudo do fim dos tempos na Bíblia, o que está acontecendo, tudo está se manifestando e grande parte dessa manifestação é a política. Muitos vão falar para você, eu não mexo com política, eu não gosto de política, isso não sei o que e tal. Já imaginou se nós, cristãos, tivéssemos tido o real interesse pela política quando ela realmente era algo que se nós entrássemos iríamos mudar alguma coisa, haver alguma transformação? Hoje é bem complicado porque está bem corrompido, né? Mas era bem melhor a gente ter entrado antes, mas a gente aprendeu meio tarde. Então, assim, a gente entende que para que os acontecimentos finais aconteçam, a política é o fator principal para chegar a esse ponto, ao ponto do controle, para haver a perseguição, para haver a guerra entre as nações, tempo de guerra e tudo mais, né? A graça de Deus é a única coisa que pode nos livrar disso. A graça de Deus e o reino de Deus é tomado a esforço. E quanto mais você se esforça, é igual o mundo real, pessoal. Quanto mais o filho se esforça, o filho obedece o pai, o filho segue as regras, mais ele tem o favor do pai, mais ele alcança algo com o pai, mais ele tem liberdade, mais ele tem acesso. A obediência a Cristo é única e exclusivamente a liberdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou a água da vida. Quem beber dessa fonte jamais terá sede. Eu sou o pão da vida. Quem comer desse pão jamais terá fome. São várias afirmações da boca do próprio Senhor Jesus Cristo acerca de si mesmo, em espírito e em verdade devemos adorá-lo. Amém? Do you know? Vai lá na bio desse canal, lá tem o número do meu WhatsApp, você vai entrar, vai pegar o número do meu WhatsApp, a gente tem um propósito de oração com o pessoal e vai dar tudo certo. Você manda lá para minha fotinha, dá sua inscrição, do seu comentário e a gente já vai marcar você lá para o sorteio, que será no final de agosto. Até mais, valeu, tchau.